Existe um monstro que assombra as margens da nossa paz. Ele nem sempre parece um demônio com chifres ou uma fera com garras. Às vezes, ele se parece com o amanhã. Às vezes, parece um erro que cometemos 10 anos atrás. Às vezes, assume a forma de uma voz sussurrante que nos diz que não somos bons o suficiente, que não estamos seguros ou que Deus nos abandonou à escuridão. Todos nós já sentimos o sopro frio desse monstro. Todos nós já ficamos acordados à noite, paralisados pelo medo do que poderia acontecer, ou pelo medo da batalha espiritual que parece grande demais para nossas almas cansadas. Mas e se eu te dissesse que esse monstro, apesar de todo o seu rugido e ranger de dentes, está preso por uma corrente? E se eu te dissesse que o grande santo de Pietrelcina, Padre Pio, via o diabo não como um conquistador, mas como um cão acorrentado que só pode te morder se você for tolo o suficiente para entrar no círculo dele? Hoje, vamos caminhar ao lado de uma das filhas espirituais mais amadas de Padre Pio, Rafaelina Terrazzi. Vamos explorar a ansiedade paralisante que ela sentia, as visões aterrorizantes do inimigo que a atormentavam e o remédio profundo e libertador que o Padre Pio lhe deu. Vamos aprender por que a maior arma contra o diabo não é o medo, e nem mesmo o combate direto, mas um santo e corajoso desprezo. Antes de abrirmos as cartas deste grande santo e descobrirmos o segredo para silenciar o cão que ladra, vamos tirar um momento para recolher nossos corações. Se você está carregando um fardo hoje, um medo que te acorda à noite, ou uma preocupação por alguém que você ama, eu te convido a deixar isso nos comentários abaixo. Escreva como uma forma de entregá-lo. Se as palavras forem pesadas demais ou difíceis de encontrar, digite apenas Amém. E enquanto você rola a página, se vir uma oração de um irmão ou irmã que te toque, por favor, responda com uma palavra de encorajamento. Sejamos aqueles que lembram uns aos outros que não estamos lutando sozinhos. Nos primeiros anos de seu ministério, Padre Pio se viu guiando uma alma de imensa nobreza e imenso sofrimento. Seu nome era Rafaelina Terrazzi. Ela era uma mulher de alta posição, nascida em uma família nobre, mas sua alma estava frequentemente presa nas trincheiras úmidas e escuras da ansiedade espiritual. Rafaelina amava a Deus profundamente. Ela não desejava nada mais do que agradá-lo. Mas esse desejo, puro como era, havia sido distorcido pelo inimigo em uma escrupulosidade paralisante. A escrupulosidade é uma cruz pesada. É uma condição espiritual onde a consciência se torna hipersensível, vendo pecado onde não há pecado e vendo perigo mortal em cada pequena imperfeição. Para Rafaelina, a vida espiritual não era um passeio em um jardim, era uma caminhada por um campo minado. Ela tinha pavor do diabo. Ela temia que, a qualquer momento, o inimigo a arrebatasse de Cristo. Ela temia que suas orações não fossem suficientes, que suas confissões estivessem incompletas e que o futuro reservasse apenas escuridão e derrota espiritual. Não era uma preocupação casual. Era um pavor profundo e trêmulo. Ela sentia a presença do inimigo, o feio, como Padre Pio o chamava, espreitando em cada canto de sua mente. Ela escrevia ao Padre Pio, derramando seu coração, confessando seu terror de que o diabo estivesse vencendo, que ele era forte demais e que ela era fraca demais para resistir aos seus ataques. Quando Padre Pio recebia essas cartas, sua reação não era a que se poderia esperar. Ele não entrava em pânico. Ele não corria para realizar um exorcismo. Ele não validava o terror dela. Em vez disso, com a ternura de um pai e a precisão de um cirurgião, ele começou a desmantelar a própria base do medo dela. Ele entendia algo sobre o diabo que Rafaelina e muitos de nós frequentemente esquecemos. Ele entendia as regras do combate. Padre Pio lhe respondeu, e suas palavras ecoam através do século até nós hoje. Ele lhe disse que sua ansiedade, sua agitação e seu medo agradavam mais ao diabo do que seus próprios pecados. Por quê?
porque o pecado pode ser perdoado em um momento de contrição, mas a ansiedade paralisa a alma e a impede de caminhar em direção a Deus. A ansiedade nos congela. Ela nos faz focar na escuridão em vez da luz. E então, ele lhe deu a imagem que muda tudo. Ele disse para ela imaginar um cão feroz, uma fera com a boca espumando, latindo, rosnando, avançando, tentando estraçalhar qualquer um à vista. É uma imagem aterrorizante. Mas então ele lhe disse para olhar mais de perto. Esse cão está preso a uma corrente pesada e inquebrável. E a outra ponta dessa corrente está segurada firmemente na mão de Jesus Cristo. Padre Pio explicou a Rafaelina: o diabo é como um cão raivoso preso por uma corrente. Além do comprimento da corrente, ele não pode agarrar ninguém. E você, portanto, mantenha-se à distância. Se você se aproximar demais, você se deixa apanhar. Vamos refletir sobre essa imagem por um momento. Ela é profunda em sua simplicidade. O cão é perigoso, sim? Padre Pio nunca negou a realidade do mal. Ele combateu o diabo física e espiritualmente durante toda a sua vida. Ele sabia que o cão podia morder, mas também conhecia a física do mundo espiritual. O diabo tem um raio de ação. Ele tem um limite. Ele é uma criatura e, como todas as criaturas, está sujeito à permissão e ao poder do Criador. O diabo pode latir, pode fazer um barulho terrível, pode ameaçar, pode te mostrar visões de desastre. Ele pode sussurrar que você está condenado, mas não pode te morder a menos que você entre no círculo de sua corrente. Então, a pergunta que devemos nos fazer, e a pergunta que Padre Pio estava fazendo a Rafaelina, é esta: como nós entramos no círculo? Não caminhamos até o diabo de propósito. Não queremos ser mordidos. Então, como acabamos ao alcance de suas mandíbulas? Entramos no círculo através de duas vias principais: fascinação e medo. Algumas pessoas entram pela fascinação, brincando com o pecado, achando que são fortes o suficiente para lidar com ele. Mas o problema de Rafaelina, e o problema de muitos fiéis, não era a fascinação, era o medo. Quando estamos aterrorizados com o cão, quando olhamos fixamente para ele, quando analisamos seu latido, quando ficamos obcecados com seus movimentos, somos atraídos para ele. A ansiedade age como um ímã. Quando Rafaelina passava seus dias preocupada com os ataques do diabo, ela estava mental e espiritualmente encarando o cão. Ela estava dando sua atenção ao inimigo, e na vida espiritual, a atenção é uma forma de moeda. Aquilo a que você dá atenção, você dá poder. Padre Pio via que Rafaelina estava se exaurindo, tentando lutar contra o cão em seus próprios termos. Ela estava tentando vencer o diabo na argumentação, tentando raciocinar com sua ansiedade. Ela estava tentando provar sua segurança para si mesma. E cada vez que ela se engajava nessa luta mental, ela estava chegando cada vez mais perto da corrente. A instrução de Padre Pio para ela foi radical. Ele não lhe disse para lutar com mais força. Ele lhe disse para desprezar a tentação. Ele escreveu para ela: despreze a tentação e abrace a cruz. E em outro lugar, ele a aconselhou a tratar esses medos com santa indiferença. Essa distinção é vital. Quando você luta contra algo, você o reconhece como um rival igual. Você se engaja com ele. Se uma pessoa grita um insulto para você na rua e você para gritar de volta, você se envolveu com ela. Você lhe deu o seu tempo. Mas se você passa por ela, de cabeça erguida, ignorando suas palavras como se não fossem nada mais que o vento, você desprezou o insulto. Você o tornou impotente. Padre Pio queria que Rafaelina tratasse o latido do diabo com esse tipo de santo desprezo. Ele queria que ela entendesse que, porque ela pertencia a Cristo, o diabo estava abaixo dela, não por causa de sua própria força, mas por causa de quem segurava sua mão. Imagine a cena. Rafaelina está em seu quarto, as sombras estão se alongando e o pânico familiar começa a subir em seu peito. Os pensamentos vêm. Você não está salva. Você não se confessou corretamente. O inimigo vai te destruir. O cão está latindo.
No passado, ela teria discutido. Ela teria revisado sua confissão em sua mente 1000 vezes. Ela teria chorado e suplicado. Ela teria entrado no círculo. Mas agora, armada com a sabedoria do Padre Pio, ela tenta um novo caminho. Ela ouve o latido. Ela reconhece que ele está lá. Mas ela não se vira para olhar. Ela diz à sua alma: isso é apenas o barulho de uma fera acorrentada. Não tem nada a ver comigo. Estou olhando para Jesus. Padre Pio ensinou a ela que, quando o inimigo vê que está sendo ignorado, ele entra em fúria, mas também perde seu poder. O diabo é orgulhoso. Ele não suporta ser desprezado. Ele anseia por atenção, mesmo que essa atenção seja o medo. Quando uma alma se recusa a lhe dar a satisfação do medo, ele eventualmente recua, puxando inutilmente sua corrente. Essa não foi uma lição fácil para Rafaelina. Exigiu uma reestruturação completa de seu mundo interior. Exigiu que ela confiasse que ignorar a ameaça era mais seguro do que analisá-la. É contraintuitivo. Nosso instinto de sobrevivência nos diz para manter os olhos no predador. Se há um lobo na sala, vigie o lobo. Mas Padre Pio diz: não, olhe para o pastor. O pastor tem o lobo na coleira. Em uma de suas cartas, Padre Pio discorre sobre esse temor santo versus o temor servil. Ele lhe diz que há um temor que vem de Deus e um medo que vem do inimigo. O temor que vem de Deus é o medo de ofender o amor. É uma cautela terna e reverente. Isso nos torna cuidadosos, como alguém carregando um vaso precioso sobre um chão encerado. Temos cuidado para não deixá-lo cair, porque amamos o vaso. Este é o santo temor. Ele traz paz, humildade e um desejo de ser melhor. Mas o medo que vem do inimigo, o medo que Rafaelina estava sofrendo, é servil. É o medo de um escravo diante de um tirano. É amargo, é agitado, resseca a alma, nos faz duvidar da bondade de Deus, sussurra que Deus está esperando que falhemos, para que Ele possa nos punir. Padre Pio foi categórico. Esse medo deve ser rejeitado, é uma mentira. Alegra-te, ele disse a ela. Alegra-te no Senhor. Parece um comando impossível para alguém nas garras da ansiedade. Como posso me alegrar quando estou apavorada? Você se alegra por um ato de vontade. Você se alegra declarando a verdade contra a mentira. A verdade é que a corrente é curta. A verdade é que o diabo não pode ler seu coração. Apenas Deus pode fazer isso. O diabo só pode adivinhar o que está dentro de você, observando suas reações. Se ele late e você pula, ele sabe que encontrou um ponto fraco. Se ele sussurra uma preocupação sobre o futuro e você passa 3 dias obcecado com isso, ele sabe que te fisgou. Padre Pio instou Rafaelina a se tornar transparente a esses ataques. Deixe-os passar. Não se agarre a eles. Ele costumava dizer: o diabo é como o barulho de trânsito pesado fora da sua janela. Você não pode parar o trânsito. Você não pode silenciar as buzinas, mas você não precisa sair para a rua e se deitar na frente dos carros. Você pode ficar em sua casa, pode continuar seu trabalho, pode focar na conversa que está tendo com um amigo lá dentro. O amigo lá dentro é Jesus. A casa é o santuário da sua alma. Conta-se uma história sobre o próprio Padre Pio, mais tarde em sua vida, que ilustra esse perfeito desapego. Certa noite, o diabo o estava agredindo em sua cela, uma manifestação física e aterrorizante. Os sons eram horríveis. Na manhã seguinte, um frade companheiro perguntou-lhe: Padre, o senhor não teve medo? Padre Pio olhou para ele com olhos cansados, mas pacíficos, e disse: Por que eu deveria ter medo? É apenas o inimigo. Se fosse Deus quem estivesse bravo comigo, então eu teria medo. Mas o diabo, ele não é nada. Ele não é nada. Essa é a perspectiva que ele queria que Rafaelina adotasse. É a perspectiva que ele quer que nós adotemos. O monstro é barulhento, mas ele não é nada comparado ao poder de Cristo. Padre Pio frequentemente lembrava Rafaelina da presença de seu anjo da guarda. Essa era outra parte fundamental de sua estratégia para reduzir o medo dela. Ele disse a ela que ela nunca, jamais, estava sozinha no quarto com o cão. Seu anjo da guarda, ele escreveu, que nunca a deixou por um único momento,
está lá para defendê-la. Quando sentimos ansiedade, nos sentimos isolados. O medo cria um isolamento. Sentimos que ninguém entende, que somos os únicos enfrentando essa escuridão. Padre Pio estilhaça essa ilusão. Ele nos diz que estamos cercados por um exército invisível. O cão pode estar lá, mas também está o príncipe das hostes celestiais. Também está o anjo designado para nos guardar desde o nascimento. Imagine a confiança de passar por um cão acorrentado quando você está acompanhado por um guerreiro que poderia esmagar a fera com um simples olhar. Essa é a realidade da vida cristã. Estamos caminhando com campeões. A jornada de Rafaelina não foi um sucesso da noite para o dia. Ela lutou, recaiu no medo, escreveu cartas frenéticas e a cada vez Padre Pio a puxava de volta para a verdade. Não tenha medo, ele escrevia. O medo é a única coisa que você deve temer. Ele ensinou a ela que mesmo suas quedas, mesmo seus erros, não eram motivo para terror. Se ela caísse, deveria se levantar imediatamente, sem tristeza agitada. A tristeza agitada é orgulho, ele dizia. É o nosso ego ferido por não sermos perfeitos. A tristeza humilde simplesmente diz: Senhor, sou fraco. Perdoa-me. Eu te amo. E segue em frente. Esse é um ponto crucial para nós hoje. Muitos de nós somos atormentados pelo nosso passado. Olhamos para trás e vemos as vezes em que entramos no círculo, as vezes em que fomos mordidos. Carregamos as cicatrizes das mordidas e deixamos que a lembrança dessas mordidas nos paralise hoje. Padre Pio nos diria: o passado está na misericórdia de Deus. O futuro está na providência de Deus. O presente está no amor de Deus. Se você foi mordido no passado, não significa que a corrente se quebrou. Significa que você chegou perto demais. O remédio não é sentar e olhar para a ferida com horror. O remédio é dar um passo atrás. Dê um passo atrás para os braços de Cristo. Dê um passo atrás para o confessionário. Dê um passo atrás para a confiança. O diabo quer que você acredite que, porque foi mordido uma vez, você pertence a ele. Essa é a mentira do cão acorrentado. Ele quer que você pense que a corrente não existe. Ele quer que você pense que ele pode te perseguir pela rua, mas ele não pode. Ele está preso. Ao refletirmos sobre a luta de Rafaelina, podemos nos ver no espelho. Vivemos em uma era de ansiedade. Somos constantemente bombardeados com latidos. As notícias latem para nós com histórias de perdição. Nossas contas bancárias latem para nós com medos de escassez. Nossa saúde late para nós com medo de doenças. Nossa cultura late para nós com confusão moral. É tão fácil ficar ali hipnotizado pelo barulho, tremendo, esperando pela mordida. Mas Padre Pio nos chama para uma dignidade superior. Ele nos chama a fechar os ouvidos aos latidos e abrir nossos corações ao mestre da casa. Ele nos aconselha a sermos como criancinhas. Uma criança segurando a mão do pai pode ver um cão assustador e tremer por um momento, mas então ela olha para o pai. Ela vê que ele está calmo, ela vê que ele é forte, e porque ele não tem medo, ela percebe que também não precisa ter medo. Jesus não tem medo do diabo. Jesus não está preocupado com a economia. Jesus não está ansioso com o futuro do mundo. Ele já o venceu. Se estamos segurando a mão dele, partilhamos de sua vitória. Há uma maneira prática de aplicar esse desprezo pelo inimigo que Padre Pio ensinou. Envolve o uso de orações curtas e poderosas, o que a Igreja chama de jaculatórias. Quando o medo vier, quando o cão latir, não comece um debate em sua cabeça. Não diga: mas e se isso acontecer? E se aquilo acontecer? Em vez disso, atire uma flecha de amor a Deus. Diga: Jesus, eu confio em vós. Diga: meu Jesus, misericórdia. Diga: doce coração de Maria, sede a minha salvação. Essas orações curtas agem como um escudo. Elas desviam nossa atenção instantaneamente do cão e a voltam para o mestre. Elas quebram o feitiço hipnótico da ansiedade. Cada vez que você diz: Jesus, eu confio em vós, você está se afastando do raio da corrente.
Você está saindo do alcance da mordida e entrando na segurança do abraço do pastor. Padre Pio também ensinou a Rafaelina que essa batalha contra o medo era, em si mesma, um caminho para a santidade. Parece estranho pensar que a ansiedade pode ser uma ferramenta para a santificação, mas nas mãos de Deus, tudo pode ser usado para o bem. Ao ter que escolher constantemente a confiança em vez do medo, Rafaelina estava construindo músculos espirituais. Ela estava aprendendo que sua segurança não residia em seus próprios sentimentos, mas na verdade de Deus. Se ela se sentisse segura, ela estava segura. Se ela se sentisse aterrorizada, ela ainda estava segura. Seus sentimentos eram o clima. A proteção de Deus era a montanha. O clima não move a montanha. Isso é uma libertação para nós. Muitas vezes pensamos, eu serei santo quando parar de sentir ansiedade. Padre Pio diz, não, você se torna santo confiando em Deus em meio à sua ansiedade. Você pode ser um santo com as mãos trêmulas. Você pode ser um santo com o coração acelerado. Coragem não é a ausência de medo. É a recusa em deixar que o medo dite suas ações. É a recusa em deixar que o cão que ladra te afaste do caminho da oração. Perto do fim de sua vida, Rafaelina encontrou uma paz que lhe escapara por anos. Não que o diabo tivesse parado de odiá-la. Ele provavelmente a odiava mais à medida que ela se aproximava de Deus. Mas ela havia aprendido o segredo. Ela havia aprendido a olhar para a corrente. Ela havia aprendido a desprezar o barulho. Ela havia aprendido a descansar no raio da graça, que é muito, muito maior que o raio do inimigo. A orientação de Padre Pio para ela é o legado dele para nós. Ele nos oferece uma nova maneira de ver nossos pesadelos. Quando você deitar a cabeça esta noite e os pensamentos começarem a girar, as preocupações com seus filhos, o estresse do seu trabalho, o arrependimento dos seus pecados, visualize a cena. Visualize a escuridão. Visualize os medos como uma fera. Mas então acenda a luz da fé. Veja a pesada corrente de ferro ao redor do pescoço da fera. Siga a corrente com seus olhos. Siga-a até a outra ponta. Veja a mão que a segura. É uma mão marcada por um prego. É uma mão que criou as estrelas. É uma mão que nunca perdeu uma batalha. Essa mão está mantendo o mal sob controle. Ela não permitirá que você seja testado além de suas forças. Ela não permitirá que o cão se solte. Seu trabalho não é matar a fera. Seu trabalho é simplesmente ficar perto da mão. Reze, espere e não se preocupe. Vemos essas palavras em adesivos de carros e ímãs, e às vezes elas podem parecer banais. Mas quando entendemos a teologia por trás delas, a teologia do cão acorrentado, elas se tornam um grito de guerra. Reze. Mantenha a conexão com o Mestre. Espere. Confie na força da corrente e na bondade de Deus. Não se preocupe. Não entre no círculo. Não dê ao inimigo a satisfação do seu medo. Ao concluirmos esta reflexão, vamos tirar um momento para respirar essa liberdade. Você não é a presa. Você é o filho do rei. O inimigo é um incômodo acorrentado, nada mais. Deixe o cão latir. Deixe os ventos soprarem. Você mantenha seus olhos na face de Cristo, pois em seu olhar não há medo, apenas a segurança eterna e inabalável do amor. Obrigado por caminhar neste caminho conosco hoje. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e suas mentes, e que a intercessão de Padre Pio lhe dê a coragem para passar pelos cães que ladram na vida com a cabeça erguida, sabendo exatamente quem segura a corrente.